Os partidos políticos e federações têm até hoje para definir as candidaturas aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2024. E depois, quais são os próximos passos? Quem responde é a nossa professora especialista em Direito Eleitoral, Luciana Nepomuceno, aqui em Belo Horizonte, falar do cenário de Belo Horizonte, mas também que vale, né? Essas regras valem para todo o país. Os partidos políticos e as federações têm até hoje para fazer as convenções, não é isso? Explica pra gente as convenções rapidamente e quais os próximos passos. Hoje termina o prazo para que os partidos e as federações realizem as suas convenções, que nada mais é do que aquele momento em que o partido político ou a coligação, federação, indica quem serão os candidatos que irão ali degladiar na arena política eleitoral. Porque sem essa indicação em convenção, aquele candidato ou candidata, ele não consegue nem assumir esse papel. Ele não consegue ter o seu registro de candidatura deferido, registro esse que é a próxima etapa do nosso processo eleitoral. Porque a partir de amanhã, você tem ali começando o prazo final para o registro. Por que final? Porque a partir do momento que eu fui indicada em convenção, eu já posso ir para a Justiça Eleitoral requerer o meu registro de candidatura. E aí se apresenta a ata da convenção. Isso, apresenta o candidato não se apresenta sem convenção. Ah, não, meu partido não fez convenção. Não. Sem indicação em convenção, falta a essa pessoa o que a gente chama condição de registrabilidade, para ela ser registrada. Então, a pessoa indicada em convenção, não basta esse requisito, ela tem uma série de outros que ela tem que observar, como filiação partidária, domicílio eleitoral, alistamento eleitoral, idade mínima, não incorrer em nenhuma condição de inelegibilidade, ou seja, uma série de requisitos que a Justiça Eleitoral irá avaliar quando for julgar aquele requerimento de registro de candidatura. E esse prazo dos registros, ele vai até o dia 15 de agosto. E aí depois começa no dia 16 o prazo para a propaganda eleitoral. Aí a pessoa já pode chegar e falar: sou candidato ou candidata. Porque é muito comum, até foi uma dúvida apresentada a mim na semana passada, a pessoa chegou e falou assim: eu fui indicada em convenção, já sou candidato. Eu falei: não. Ser indicado em convenção não significa que você apresentou o seu registro de candidatura. Então, só depois do registro formulado, no momento que começam as propagandas, que é dia 16, que a pessoa pode chegar lá e falar assim: ó, sou candidato a vereador, a prefeito e, portanto, vote em mim. Então, até dia 16 a gente começa a propaganda eleitoral, seria isso? Exatamente, dia 16. E quanto tempo que tem? Nós temos 45 dias de campanha. Em 2015, a legislação eleitoral ela foi alterada já para as eleições de 2016 e houve uma redução do tempo de propaganda de 90 dias para 45 dias. Eu critico muito essa redução desse prazo, super critico. Porque qual que é o objetivo da propaganda? É permitir que o eleitor ele tenha conhecimento de quem serão os candidatos, quais as propostas apresentadas pelos candidatos, porque até então você tem a configuração da propaganda antecipada, que é proibida e com uma série de restrições. Então, eu defendo que tem que elastecer esse período de propaganda para que você realmente conheça seus candidatos. Vamos fazer hoje, se a gente fizer uma enquete com os ouvintes aqui da 98. Será que eles sabem todos os atores que vão disputar, os pré-candidatos que vão disputar a eleição municipal agora? Será que 45 dias... Para você, o eleitor tem que ser bombardeado com propostas, com nomes... Bombardeado não, mas isso quando você municia o eleitorado de informação, você está dando maior conhecimento para que aquela decisão no dia 6 de outubro seja uma decisão a mais amadurecida possível e mais consciente possível. Porque senão, Lucas, acaba sendo aquele... Vota no meu amigo, pede para a família. Sim. Você pode votar nesse aqui e dar o santinho? Aí você pergunta assim, quem que é essa pessoa? O que ela faz? Qual que foi a proposta? E tem um outro fator também. Essa redução de 45 dias, ela privilegia quem? Quem já tem mandato ou tem uma grande visibilidade na mídia, em rede social. Porque quem já tem mandato, vai para a reeleição, já tem toda ali uma plataforma desenvolvida e já tem o mandato como meio da pessoa se fazer conhecida. Sim. Agora, imagina qualquer um de nós três aqui
falar assim, vamos ser candidatos. Nós temos que começar uma apresentação para o eleitorado. E olha que a gente tem uma vantagem, que a gente está aqui no programa, como audiência. E a pessoa que não tem nenhuma forma de visibilidade? 45 dias é muito pouco, convenhamos, para que essa pessoa que não tem uma trajetória política, que não tem uma visibilidade, se faça conhecida. E, Luciana, a gente, depois dessas convenções, a gente tem também alguns questionamentos que são feitos, né, em ações judiciais para impugnar algumas chapas. Isso tem um prazo e tem prazo de julgamento? Ou a gente pode ter uma chapa que está ali concorrendo e pode até ganhar e pode ser impugnada depois, mais à frente? Normalmente, sim, a impugnação é quanto ao pedido do registro de candidatura. Porque o partido político ou a coligação, ele faz o pedido dele, enquanto legenda, que é o DRAP, demonstrativo de regularidade dos atos partidários, e esse DRAP pode ter alguma irregularidade. Então, e aí cai o DRAP, cai todos os candidatos e candidatas vinculados àquele registro do partido político. Agora, pode ser que o candidato individualmente apresente alguma irregularidade também no pedido de registro de candidatura. Aí a impugnação e eventual indeferimento vai ser pertinente apenas àquele candidato ou candidata. Então, você tem vícios e irregularidades que podem atingir o partido político ou podem atingir o próprio candidato ou candidata individualmente. Isso é discutido numa ação, chamada ação de impugnação de registro de candidatura. O que acontece é o seguinte, se essa ação for manejada, o candidato disputa subjúdice, que é o que a gente chama. Ele vai disputando ali para poder ver aquela situação ser resolvida pela justiça eleitoral, até, obviamente, chegar, por isso que existe todo o empenho da justiça eleitoral de decidir essas ações e os recursos delas a tempo do registro de candidatura. Porque senão é aquela situação, o registro não, ao tempo da eleição. Porque senão é aquela situação esdrúxula da pessoa disputar subjúdice e aí vai lá, insiste com o nome na urna e os votos depois são invalidados porque o registro foi, no final das contas, indeferido pela Justiça Eleitoral. Luciana, repercutir com você esse fim de semana em Belo Horizonte, foi um fim de semana movimentadíssimo. A gente falou isso com o Paulo aqui, conversou mais cedo. As candidaturas se desenhando, os vices sendo apresentados. Hoje, o único vice que não é conhecido é o da chapa do senador Carlos Viana. Tem até hoje para apresentar esse nome, né, João? Exato. Tem uma reunião agora de manhã para definir esse nome, viu, Lucas? E a gente tem algumas cenas curiosas, como, por exemplo, a aliança Zema-Calil. Né, o ex-prefeito Alexandre Calil, aliás, um nome, vamos ser honestos aqui, fortíssimo como apoio. Foi um apoio concorrido, inclusive, com a chapa do atual prefeito Fuad Noman, acabou não se consolidando, mas sobe ao palanque de Mauro Tramonte, do Republicanos, com Luísa Barreto do Novo sendo anunciada a sua vice. E aí temos a cena curiosa de oponentes nas urnas, né, oponentes ideológicos, Zema e Calil, cumprimentando, né, trocando acenos e compartilhando do mesmo palanque. Aí, primeiro uma análise sobre esse cenário, vamos falar um pouco de bastidores de política, e depois eu queria falar com você de fidelidade partidária, mas como é que você avalia essa ida de Calil para o corner de Mauro Tramonte, Luciana? Ô, Lucas, eu vou te confessar que essa aliança não me surpreendeu muito, porque a gente já viu no cenário político mineiro, em 2008, vamos lembrar, eleição do ex-prefeito Márcio Lacerda, que reuniu o apoio político do PT com o PSDB. Pimentel, então prefeito, e Aécio Neves, governador, PSDB, alinhando-se em prol da candidatura de um candidato, então candidato ao PSB, né, vinculado ao PSB, Márcio Lacerda. Sim. Então, essas alianças mostram... Não são estranhas, né? E não é estranha, elas não são estranhas na política e mostram que ideologias partidárias, elas ficam de lado quando você tem um projeto político
em voga. Falo político porque o projeto deveria ser um projeto de cidade, um projeto social, e pouco se vê essa discussão de projetos, o que é possível, inclusive nesse período de pré-campanha, ela é possível acontecer, mas sim cada um defendendo o seu projeto político. O que me chamou mais atenção, Lucas, nessa aliança foi a migração de Alexandre Calil para o Republicanos. Porque o Republicanos é um partido de viés direita, mais caminhando para a extrema-direita, é um partido vinculado à igreja, então ao conservadorismo, e até então o Alexandre Calil estava ali ligado a Lula e um espectro, obviamente, de uma esquerda. Então, ele vai para um partido que não tem nenhuma coerência, repito, ideológica, partidária, com o que até então vinha sendo defendido. E aí eu coloco um questionamento para vocês. Alexandre Calil vem apoiando Tramonte. Tramonte, leia-se, Tramonte ali junto com Zema e Partido Novo. Sim. Obviamente, eles vão fazer a oposição ao atual prefeito Foad, que sai para reeleição. Sim. Só que a candidatura do Foad, o Calil fazia parte dessa situação. Calil era a situação até Sim. então, porque ele teve que sair da prefeitura e o Foad, enquanto vice, assume. Então, a gestão que será criticada durante o período da campanha por, aí vamos chamar, Tramonte, Luísa e com apoio do Alexandre Calil, será uma gestão do próprio Alexandre Calil. Porque esse mandato, a continuidade dele, iniciou-se, está com o Foad agora, mas iniciou-se com o Alexandre. Então, como é que vai ser essa... Como é que vai trabalhar isso? Como é que vai trabalhar? Então, ali, juntar o opositor, Alexandre Calil, Zema, que foram opositores nas últimas eleições gerais, não me estranha tanto quanto eu verificar Alexandre criticando gestão Foad. Mas eu acho que vai ser um apoio menos vocal, perceba-se. Apesar do Calil estar de volta nos holofotes, deu algumas entrevistas semana passada, ele é um grande articulador da campanha de Mauro Tramonte. Inclusive, é o principal estrategista da campanha de Tramonte, né, João? Indicando vice, assim, chancelando, na verdade. Ele né? ganhou a presidência estadual do partido, Lucas. Então, ele tem ali a caneta na mão. Agora, uma cena que gerou uma dúvida, inclusive na conversa com o Paulo mais cedo, foi a ida do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, à convenção partidária de Bruno Engler, do PL, em que anunciou a candidatura de Bruno Engler. Cleitinho, inclusive, foi bem vocal em críticas ao Republicanos por aceitar Alexandre Calil no partido. E falou, inclusive, em deixar o Republicanos e trocá-lo pelo PL. Aí até questionei, Paulo, é possível, isso configura a infidelidade partidária, a presença na convenção, essa crítica aberta ao partido e esse próprio anúncio de que não, vou deixar, vou para outro. Ele está cometendo infidelidade partidária nesse cenário, Luciana? Antes de responder, Lucas, eu queria fazer uma observação com relação a essa postura que Cleitinho adotou agora, nessa crítica ao próprio partido. Nós temos que pensar ali quais são esse desenho que está sendo concluído das alianças para as eleições municipais. Ele terá um reflexo direto nas eleições de 2026, nas eleições gerais de 2026. Por quê? Cleitinho, em tese, pode ser um nome do Republicanos ao governo de Minas, embora ele não afirme ser ali, ter essa intenção. Mas é um nome ao governo de Minas. E Alexandre Calil, vindo para o Republicanos, também pode ser um nome do Republicanos ao governo de Minas. Embora eu hoje acredito que a chance do Alexandre é de ser indicado ao Senado do que ao governo pelo Republicanos. Mas tumultua, Alexandre Calil no Republicanos, tumultua um pouco a vida do Cleitinho. Pode ser por essa razão que ele veio com essas críticas ostensivas e não mais veladas ao partido dele. Respondendo a sua pergunta, infidelidade. O partido poderia pegar essa fala e falar, olha, vou expulsar o Cleitinho por ele ter desrespeitado aqui as regras estatutárias e ele ser expulso. O que para ele seria ótimo. O que para ele seria ótimo, mas eu também falo, para
também, em termos deles querer sair e migrar para qualquer outro partido, em razão do cargo que ele ocupa, que é senador da República, portanto, a eleição de senador é uma eleição majoritária. E as regras da infidelidade se aplicam para as eleições proporcionais. Leia-se, vereadores, deputados e deputadas. Portanto, em senador e efeitos prefeito práticos, não tem mas não tem cargo dessa. majoritário não tem. Tanto que você pode ter, durante o mandato, prefeito. Ele está vinculado ao partido X e querer migrar para o partido Y, ele não sofre consequência. A gente teve o caso de Jair Bolsonaro. Exatamente, o próprio Jair Bolsonaro, que ficou, inclusive, sem partido. Por um bom tempo, ele ficou sem partido político. Porque essas regras da infidelidade, que você perde a sua cadeira, perde o mandato, se aplica às eleições proporcionais. Por isso que ele foi muito livre, falar assim, quero sair daqui, Sim. não quero ficar mais, não gosto de você, partido. Luciana, para fechar aqui, que eu acho uma coisa que se pesa muito nas alianças, nas coligações que se formam, é o chamado tempo de campanha. O próprio prefeito Fuad Noman falou isso ao citar Álvaro Damião, do União Brasil, como vice. Falou, União tem tempo e eu preciso de tempo de campanha. Como é que funciona isso, Luciana? Infelizmente, eu falo que as coligações, as federações, ou seja, qualquer forma de união de legendas, ela deveria ter por objetivo exatamente a construção de um projeto político, de um projeto social comum. Mas o que você vê, muitas vezes, na prática, na realidade, essa junção de partidos se dá por interesses outros. O que é esse interesse outro? Pegar o partido que tem tempo de rádio, tem tempo de TV e usar. E, muitas vezes, essa é a motivação de criação de legenda. Imagina um país como o Brasil, você tem mais de 35 partidos, que é um número totalmente elevado. Sim. Frente às necessidades de representação dos segmentos da sociedade. Você tem que ter. Por que você tem o pluripartidarismo? Para que aqueles vários segmentos tenham uma representação no Congresso Nacional, tenham voz no Congresso Nacional. Mas daí falar assim, precisa de mais de 30 partidos políticos para que nossa sociedade tenha realmente o seu vetor perante o Congresso, perante a interlocução com o Executivo? Totalmente desnecessário. Mas muitos partidos são criados para quê? Virar balcão de negócio. Para chegar e falar assim, olha, eu tenho tempo, quanto que eu vou ganhar se eu der o meu tempo? Então, você faz essa junção porque você vai somando o pouquinho do tempo que o Lucas tem, enquanto dono de um partido, que o João tem, e no final eu tenha mais visibilidade. Como funciona esse cálculo de tempo? Quanto mais personalidades políticas um partido tem, mais tempo de campanha ele tem? Como é que funciona isso? Não, você tem a distribuição de recurso financeiro, de tempo de rádio e televisão, e tudo isso parte de uma premissa básica. Qual a premissa básica? Quanto maior o número de cadeiras que você tem de representação no Congresso Nacional, maior dinheiro aquele partido vai tendo. E aí, ele vai tendo tempo de televisão também a partir do número de legendas que ele tem, que aí o TSE distribui, faz aquela distribuição a partir dessa composição que o partido tenha. Que aí você soma o número dos partidos para isso aí. Luciana, que daqui para frente vai ser persona essencialíssima na programação da Rede 98, inclusive mais constante na grade da Rede 98, que vai te explicar tintim por tintim como vai funcionar o processo eleitoral daqui para frente. O que pode, o que não pode, o que acontece e o que não acontece durante as eleições. E claro, vai ser uma das personagens da nossa cobertura das eleições, no Eleições Municipais 2024, aqui na Rede do Bem. Então, se acostuma com essa mulher com o blazer dela do avesso, viu? Porque gente, ela vai aparecer ele é a demais primeira aqui. coisa que ele é, porque quem está ouvindo no rádio não está vendo. Ele tá cansado de me Você tá ver, linda, Luciana. saber que eu sou a criadora de moda. Ele chega e fala, você está usando o blazer do avesso? Eu falei, sim, quem disse que eu não posso usar o blazer do avesso? Onde está a regra que eu não posso fazer? Você é perfeita, Lu. Professora especialista em Direito Eleitoral, Luciana Nepomuceno. Lu, obrigado. Até semana que vem. Obrigada, até semana que vem.